Jeremias capítulo 37. Jeremias capítulo 37 a seguir. Chegando feliz por mais um dia, feliz por estar na presença de Deus, aleluia, e também por estar aqui trazendo, a palavra de Deus a todos, aleluia, glória a Deus, e feliz por esse ar puro que Deus concedeu para mim, para minha família, para você, aleluia, Eita glória, olha só, irmãos, respirando esse ar puro, aonde muitos, tá respirando por aparelhos ou numa UTI, mas nós estamos respirando esse ar puro, aleluia, que Deus concedeu para nós nesse dia. Que felicidade, irmãos? Estamos aqui, aleluia, trazendo a palavra de Deus com todos vocês, amém? Então que Jesus abençoe a todos vocês e, se possível, você deixar o seu joinha, porque através do seu joinha a gente entende que você está gostando do conteúdo, porque se você passar por aqui, visualizar e não deixar o joinha, é sinal que você não está gostando. Então nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus, E desde já eu quero fazer um apelo para você que não é cristão ainda, você que ainda não é crente ainda, você que ainda nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Então, aceita Jesus hoje, irmãos. Não espera mais não, irmão. Aleluia. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Não espera mais nada, irmão. Jesus está voltando. Pode ser que até antes de nós acabar esse conteúdo, Jesus volta para buscar a sua igreja, irmão. E se você estiver arrependido dos seus pecados, você sobe. Ou senão você vai ter que ficar. Aleluia, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, irmãos. E Ele quer te salvar. Aleluia, glória a Deus. Então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia que se encontra em Jeremias capítulo 37 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu o reino na terra de Judá. Reinou em lugar de filho de Joié. Aleluia, glória a Deus. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra escutaram as palavras do Senhor, que este falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jeocá, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. Aleluia. O Santo de Israel. Aleluia. Ora, Jeremias entrava e saía entre o povo, pois ainda não tinha encerrado na prisão. E o exército de Faraó saíra do Egito, quando, pois, os caldeus que estavam sitiando Jerusalém ouviram essa notícia, retirarão-se de Jerusalém. Aleluia. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo de Israel. E voltarão os caldeus e pelejarão contra essa cidade e a tomarão e a queimarão a fogo.
Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida os caldeus se retirarão de nós, pois não se retirarão, porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e entre eles só ficasse homens feridos, contudo se levantaria, cada um na sua tenda, e queimaria a fogo essa cidade. Ora, quando se retiram de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber ali a sua parte no meio do povo. E quando ele estava à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Júrius, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu estás desertando para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não estou desertando para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, de modo que prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Aleluia. E os príncipes ficaram muito irados contra Jeremias, de sorte que o açoitaram e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porquanto a tinham transformado em cárcere. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo de Israel. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço e havendo ficado ali muitos dias, o rei Zedequias mandou soltá-lo e lhe perguntou em sua casa, em segredo, alguma palavra da parte do Senhor. Respondeu Jeremias e acrescentou: na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesse na prisão. Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra essa terra. Aleluia, glória a Deus. Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vós, e nem contra essa terra? Aleluia. Ora, pois, ouve agora, o rei, meu senhor, seja aceita agora a minha súplica diante de ti. Não me faças tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se gastou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda.
Aleluia. Santo de Israel. Esse foi o capítulo 37 de Jeremias. Vamos para o capítulo 38. Aleluia. Glória a Deus. E Deus é bom, Deus está aqui, Deus está aí também, juntamente com você. Aleluia. E vamos para a palavra de Deus e fica conosco até o final, a gente vai estar orando. Amém? Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Bazur, e Jocal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: no que ficar nessa cidade morrerá a espada, de fome e de peste. Mas o que sair para os caldeus viverá, pois a sua vida lhe será por despojo, e viverá. Aleluia. Assim diz o Senhor: dessa cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. Aleluia. Glória a Deus. E disseram os príncipes ao rei: morra esse homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque esse homem não busca paz para esse povo, porém o seu mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Aleluia. Aleluia. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. O Senhor. Quem busca a palavra de Deus sempre é sofrido, meu Deus. Aleluia. O Santo de Israel. Aleluia. Quando Edimeleque Etíope, um eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham metido Jeremias na cisterna, do rei estava assentado à porta de Benjamim. Saiu, pois, Ebed-Meleque da casa do rei e falou ao rei, dizendo: o rei, senhor meu, estes homens fizeram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá no lugar onde se acha, por causa da fome, pois não há mais pão na cidade. Aleluia. Aleluia. Deu ordem, então, o rei a Ebed-Meleque no Etíope, dizendo: toma contigo daqui 3 homens, e tira Jeremias, o profeta, da cisterna antes que morra. Assim Ebed-Meleque tomou consigo os homens e entrou na casa do rei, debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu-nos a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Aleluia. E disse Ebed-Meleque no Etíope a Jeremias:
põe agora esses trapos velhos e rotos debaixo dos teus sovacos, entre os braços e as cordas. E Jeremias assim o fez. Aleluia. Aleluia. E tiraram Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então mandou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada do templo do Senhor. E disse o rei a Jeremias: Vou perguntar-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: Se eu te declarar, acaso não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás. Oh, Santo! Aleluia! Então jurou o rei Zedequias a Jeremias, em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez essa alma, que não te matarei e nem te entregarei na mão desses homens que procuram a tua morte. Aleluia! Aleluia! Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se te renderes aos príncipes do rei de Babilônia, será poupada a tua vida, e essa cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue essa cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás da tua mão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E disse o rei Zedequias a Jeremias: Esse homem dos judeus que se passaram para os caldeus, que seja entregue na mão deles, e escarneçam de mim. Jeremias, porém, disse: Não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e poupar-se-á a tua vida. Mas, se tu recusares sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor! Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados para fora aos caldeus, e tu não escaparás da sua mão, mas pela mão do rei de Babilônia será preso, e essa cidade será queimada a fogo. Aleluia! Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba essas palavras, e não morrerás. E se os príncipes ouvirem que falei contigo, e vierem ter contigo e te disser: Declara-nos agora o que disseste ao rei e o que o rei te disse. Não nos encubras, e não te mataremos. Aleluia! Então lhes dirás: Eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizeste tornar à casa de Jonatas,
para morrer ali. Aleluia. Então vieram todos os príncipes a Jeremias e o interrogaram, e ele lhes respondeu conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. Assim cessaram de falar com ele, pois a coisa não foi percebida. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Aleluia. Esse foi o capítulo 38. Aleluia. Vamos para o capítulo 39. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Continua conosco, irmãos. Aleluia. Vamos para a palavra nesse dia. No ano nome de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercá-lo. Aleluia. No ano o 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, e fez-se uma brecha na cidade. Aleluia, glória a Deus. E entraram todos os príncipes do rei de Babilônia, e sentaram-se na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sangarnepo, Sassicão, Rabsare, Dergasarizeu, Rabemaque, juntamente com todo o resto dos príncipes do rei de Babilônia. Aleluia, glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia. E sucedeu que, vendo o Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, saindo da cidade de noite pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da Arabá. Aleluia, glória a Deus. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e eles alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó, e, prendendo, levaram o Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e o rei o sentenciou. Aleluia, glória a Deus. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, na sua vista. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. Aleluia, glória a Deus. Cegou os olhos a Zedequias e o atou com cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Então, ao resto do povo que ficara na cidade, aos desertores que se tinham passado para ele e ao resto do povo que havia ficado, levou os Nebuzaratão, capitão da guarda, para a Babilônia. Aleluia, glória a Deus. Mas aos pobres dentre o povo que não tinham nada, Nebuzaratão, capitão da guarda, deixou-os ficar na terra de Judá, e ao mesmo tempo lhes deu vinhas e campos. Ó Senhor! Aleluia! Aleluia! Ora, Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias,
a Nebuzaradão, capitão da guarda, dizendo: toma-o e tratai bem, e não lhe faças mal algum, mas como ele te disser, assim procederás para com ele. Pelo que Nebuzaradão, capitão da guarda, Nebuzasban, Rabessais, Nergal-Sarezer, Rabemael e todos os príncipes do rei de Babilônia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gidalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levassem para casa. Assim ele habitou entre o povo. Ora, a palavra do Senhor viera a Jeremias, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque no Etió, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu cumprirei as minhas palavras sobre essa cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temem. Aleluia. Pois certamente te salvarei e não cairás à espada, mas a tua vida terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Aleluia. Esse foi o capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Capítulo 39. Aleluia. De Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 40. Aleluia. Né, irmãos? Continua conosco. Logo mais a gente vai estar orando no final do conteúdo. Tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradão, capitão da guarda, no deixara ir de Rama, quando havia tomado, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativo para a Babilônia. Aleluia. Ora, o capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: no Senhor teu Deus pronunciou esse mal contra este lugar. Aleluia. E o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste à sua voz. Portanto, vos sucedeu tudo isso. Aleluia. Aleluia. Agora, pois, eis que te solto hoje das cadeias que estão sobre as tuas mãos. Se te aprazer comigo na Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas, se não te aprazer comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde te parecer bem e conveniente ir, para ali vão. Aleluia. Se assim quiseres, volta a Gidalias
filho de Aicão, filho de Safã, e a quem o rei de Babilônia constituiu por governador da cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou vai para qualquer outra parte que te aproveirei. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Misbá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os chefes das forças que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia havia constituído a Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, e que lhe havia confiado homens, mulheres e crianças, os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia. Aleluia. Vieram ter com Gedalias a Misbá e Era, e Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filhos de Cariá, e Seraías, filho de Talomete, e os filhos de Efrai no Netotifatita, e Jezania, filho do Marcatita, eles e os teus homens. Aleluia, glória a Deus. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, eles e pôs os seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, habitai na terra e servi o rei de Babilônia, e bem vos terá. Aleluia, glória a Deus. Quanto a mim, eis que habito em Misbá, para vos representar diante dos caldeus que vierem a nós. Vós, porém, colhei o vinho e os frutos de verão, e o azeite, e metei-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe e entre os filhos de Amon e em Edom e os que haviam em todos os países, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado o resto em Judá e que havia posto sobre eles a Gedalias, o de Aicão, filho de Safã. Aleluia, glória a Deus. Voltaram então todos os judeus e todos os lugares para onde foram arrojados, e vieram para a terra de Judá, a Gedalias, a Misbá, e colheram o vinho e frutos do verão com muita abundância. Conseguiu? Conseguiu? Voltaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram arrojados e vieram para a terra de Judá, a Gedalias, a Misbá, e colheram vinho e frutos do verão com muita abundância. Aleluia, Senhor, Deus de poder e de glória. Aleluia. Joanã, filho de Cariá, e todos os chefes das forças que estavam no campo vieram ter com Gedalias a Misbá. E disseram-lhe: sabes que Baales, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netalias, para te tirarem a vida, mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Aleluia.
Todavia Joanã, filho de Cariá, falou a Gedalias em segredo em Misbá, dizendo: deixa que eu vá e mate a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, de modo que fossem dispersos todos os judeus que se têm congregado a ti, e pereceste o resto de Judá. Aleluia. Santo de Israel. Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Cariá: não faças tal coisas, pois falas falsamente contra Ismael. Aleluia. Santo de Israel. Esse foi o conteúdo, irmãos, de hoje, e o capítulo foi 40. Então nós lemos através dos leitores de telas capítulo 37 ao 40. Amém? Vamos orar agora então, mas antes de nós orar, quero fazer o apelo mais uma vez para você. Você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão, irmãos, aleluia, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Se você estiver precisando de fazer uma nova aliança com Cristo, faz uma nova aliança, arrependa dos seus pecados, aleluia, porque Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Coloca sua mão no seu coração, irmãos. Pensa isso na sua vida agora. Pensa em todos os livramentos que Deus já te deu. Pensa aí tudo que você já passou na sua vida e que Deus já te livrou de tantas das coisas. Aleluia. Então vamos orar e reflita. Enquanto você reflita, vamos orar. Aleluia. Entrega a sua vida para Deus. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez, meu Deus, estamos aqui, Senhor, te pedindo licença, Pai, para entrar na sua presença nesse momento, Senhor. Pai, essa pessoa, Pai, que está do outro lado, Senhor, está precisando de um toque sobrenatural do Senhor. Pai, dá força, dá ânimo, Senhor. Pai, coloca, Pai, no coração dessa pessoa ânimo, alegria, Senhor. Deus, faz essa pessoa lembrar, Pai, de tudo que o Senhor já fez por ela, por ele, Senhor. Deus, mostra para essa pessoa que só o Senhor é Deus, que não existe outro Deus além de ti. Pai, eu te peço nesse momento, Senhor, mostra essa pessoa, Pai, tudo que o Senhor já fez, todos os livramentos, Senhor, da onde o Senhor já tirou essa pessoa, Pai, aleluia, Senhor, que essa pessoa venha lembrar de tudo, Pai, aleluia, que o Senhor já fez na vida dela, na vida dele, na vida da família dela, na vida da família dele. Santo de Israel, Deus, vai livrando, Pai, vai salvando, Senhor, Pai, segura na mão dessa pessoa, Senhor, aleluia, Pai, tira da lama, coloca em terra seca, Senhor, Deus de poder e de glória, Pai, porque só o Senhor levanta quem está caído, aleluia, Senhor, Pai, dá uma injeção de ânimo a quem está fraco, Senhor, Pai, liberta, Pai, quem está precisando de libertação. O Santo de Israel, cantarabassubi, cantarabasébia, rabassurianda, rabassuri canta, rabassubi, cantarabassou. Meu Deus, meu Pai, vai de encontro a essa pessoa nesse momento, Senhor. Pai, essa pessoa, Pai, está precisando de um toque sobrenatural do Senhor. Pai, vai livrando, vai salvando, Senhor. Oh Deus, eu não sei onde essa pessoa está, eu não sei o que essa pessoa está precisando, o que essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe, ó Pai, porque o Senhor é o Rei dos reis, advogado dos advogados, promotor dos promotores. Aleluia, Senhor. O homem pode ter a inteligência que for, mas se não for, aleluia, o Senhor na vida dele, aleluia, ele não pode nada, porque a inteligência vem do Senhor. Aleluia, porque a inteligência, o homem estuda, mas a inteligência vem do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Pai, eu também, Senhor, aleluia, apresento, Pai, nessa oração os inscritos do canal Diário de um Deficiente Visual, Pai, também apresento, Senhor, toda a minha família, Pai, nessa oração, aleluia, Senhor, também apresento essa pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor, nas suas mãos, nessa oração, Senhor, Pai, eu apresento
aleluia, Senhor. Essa pessoa, Pai, que está pensando em desistir, Pai, apresenta essa pessoa nas suas mãos, Senhor. Pai, já profetizo, Pai, saúde, eu já profetizo, Senhor, liberdade, aleluia, libertação, aleluia, salvação na vida dessa pessoa, aleluia, Senhor, porque um dia também, Senhor, eu já passei, aleluia, por tudo, Pai, que o Senhor já sabe que eu já passei, aleluia, já fiquei, aleluia, depressivo, mas o Senhor me alcançou, aleluia, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por tudo, Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha vida até aqui, Pai, e muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer daqui para frente na minha vida. Muito obrigado, Senhor, por esse minuto de oração. Muito obrigado, Pai, por essa oração estar chegando com cheiros suaves nas suas narinas. Eu tenho certeza que está subindo essa oração com cheiro suave para as suas narinas. Aleluia, Senhor. Meu Deus, eu te peço nessa hora, Pai, que todo mal saia em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu te peço, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que todo mal que está assolando essa casa, assolando essa família, assolando essa pessoa, saia em nome de Jesus. Pai, na autoridade, meu Deus, do nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Você que já é inscrito, continua conosco, irmão. Se você que nunca se inscreveu, se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. E amanhã estamos de volta com mais conteúdos da Palavra de Deus.